Quero falar hoje sobre esse Jesus intencional. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que copiar Jesus. E Jesus era intencional, então tudo que nós vamos fazer, nós temos que ser intencional. Quero pensar um pouco com vocês sobre Jesus nas suas atitudes, sendo intencional. Eu falei ontem no culto, na palavra de ontem, sobre isso, né? Foi um dos pontos, Jesus e seu interesse, né? Davi, seja bem-vindo. O seu interesse em ser intencional. Olha só, a Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus, capítulo de número 16, versículo 13, que Jesus, ele diz assim o texto, olha só, Mateus, capítulo 16, versículo 13. O texto diz que Jesus indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe. Jesus foi de uma forma intencional. Ele decidiu ir com seus discípulos para Cesareia de Filipe. Ele não chegou a adentrar naquele primeiro momento. Por quê? Porque lá em Cesareia de Filipe era um lugar de idolatria. E havia uma porta a qual eles adentravam, e ali era feito sacrifícios, ali era feito orgias a deuses pagãos. Inclusive havia um nome ali como os portões do inferno. Então Jesus, de uma forma intencional, para ministrar algo no coração dos discípulos, para trazer ao coração dos discípulos identidade e propósito, Jesus, de uma forma intencional, vai para lá. E ali Jesus, ele faz uma pergunta fantástica. Ele pergunta para os discípulos: quem eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Tiago, seja bem-vindo. Regina, seja bem-vindo. Então Jesus pergunta: quem eu sou? De uma forma intencional. Quem eu sou? E aí a pergunta cabe para mim e para você, né? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus hoje para nós? Não é quem Jesus foi ontem, mas quem é Jesus hoje? E quando eu olho para Jesus de uma forma intencional, indo para Cesareia de Filipe, você vai ver que Jesus, ele trata a identidade e o propósito dos discípulos, porque Pedro vai falar assim: olha, tu és o Filho de Deus. Alguns outros vão falar que não, eles estão falando aí pela rua, né? Eles estão dizendo aí pelas aldeias que tu és o João Batista, trazendo ali uma ideia de reencarnação, porque João Batista já havia sido morto. Outros vão falar: não, tu és o profeta Jeremias, a qual também já havia morrido. Outros vão falar: não, tu és o profeta Elias, um dos profetas. Mas Pedro fala assim: tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala sobre essa tua palavra, essa pétrea, né? Palavra, pétrea, pedra, edificarei a minha igreja. Então, olha só, de uma forma intencional, Jesus vai com os discípulos para Cesareia de Filipe, onde havia uma porta, agora chamada Portões do Inferno. E ele fala: olha, quem eu sou? Responde para mim. Tu és o Filho de Deus. Então, porque você sabe quem eu sou, eu dou a sua identidade. Tu és o Pedro. E sobre a palavra de quem eu sou, vocês vão edificar a minha igreja. Olha que coisa fantástica. Olha como que Jesus era intencional na sua fala, nas suas caminhadas, no propósito que ele tinha com os discípulos. E dali então começa a sair a igreja de Jesus, a eclésia. A palavra igreja ali no grego é chamados para fora. Não é uma igreja que está para dentro, porque Jesus vai falar: olha, está vendo esse portão do inferno? Essa porta do inferno não prevalece com a igreja. Então ela não é algo para dentro, ela é algo para fora. Vocês vão marchar sobre esta palavra e vão vencer. Vão levar a igreja adiante, vão fazer com que a igreja prossiga de uma forma intencional. Um outro episódio que eu acho fantástico de Jesus sendo intencional, está lá quando Jesus trata com sua família, está lá em João capítulo 19, João 19, versículo 25, diz assim, deixa eu ler o texto para vocês. Junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, a Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Olha o que diz o versículo seguinte: vendo Jesus a sua mãe junto a ela, o discípulo amado. Quem era o discípulo amado? Era João. Disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo:
eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo tomou para sua casa. Olha como Jesus é intencional. Jesus está na cruz do Calvário, sendo crucificado. Ele, de uma forma intencional, de uma forma ali com propósito, uma fala com propósito, uma declaração com propósito. Ele vira para Maria e fala: mulher, está vendo esse meu discípulo amado? A partir de agora você vai tomar ele como filho. João, a partir de agora você vai tomar ela como mãe. Pastor, por que Jesus, de uma forma intencional, fez isso? Porque Jesus está sendo crucificado por causa de um decreto do rei Dário. Esse decreto está lá em Esdra, capítulo de número 6, do versículo 10 em diante. O versículo 10, você vai ver o rei Dário falando que todo aquele que derrubar o templo ou erguer a mão contra o templo do Senhor, ali o segundo templo, né? Que ele seja condenado, que ele seja crucificado. E no versículo 11 ele diz assim, que a casa dele, de quem querer derrubar o templo, ou dizer que vai derrubar o templo, ou querer mudar o decreto, seja feito um monturo, e é pegado uma viga da casa e crucifique a pessoa. Olha só, quando você lê a Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 26, Mateus 26, se alguém quiser escreva aí, né? Nós já lemos Esdra capítulo 6, versículo 10, 11, 12, e Mateus 26, versículo 59 em diante. O que acontece? O sumo sacerdote, ele está procurando alguma acusação, alguma condenação, né, contra Jesus, e não encontra. A Bíblia ali vai falar que vai se levantar muitas falsas testemunhas, mas sem argumento. Então, no versículo de número 60, se levanta duas falsas testemunhas, dizendo uma meia-verdade, porque eles dizem assim: olha, esse aí disse que vai derrubar o templo. Jesus falou isso? Falou, mas ele estava falando do templo de sua carne, de sua morada, não do segundo templo. Mas essas falsas testemunhas, eles falaram assim: ó, esse aí falou que vai derrubar o templo e vai reconstruir em 3 dias, porque havia um decreto do rei Dário, porque havia um documento oficial, e aqui, entenda isso, que um decreto, que um documento que havia do rei Dário, foi o que crucificou Jesus. Então Jesus está sendo crucificado. Como que Jesus está sendo crucificado? Foi arrancado uma viga da casa dele, a casa foi feito monturo. A casa de quem? De Maria. Então Jesus está sendo crucificado, a casa de Maria havia sido feito um monturo, e ele está lá na cruz. Então ele está agora ali de uma forma intencional, resolvendo um problema familiar. Ele vira para Maria e fala: Maria, não fique desesperada, porque a partir de agora você vai tomar João como o seu filho, e João vai tomar você agora como sua mãe. O que ele está dizendo? João agora vai cuidar de você, vai cuidar, né, do seu sustento, porque provavelmente Maria naquele tempo já era viúva. Vai cuidar dos seus filhos, porque Maria tinha outros filhos. Então, de uma forma intencional, Jesus cuida da Maria, cuida do João, cuida da Adélia, cuida do Fábio, cuida do Rafael. De uma forma intencional, Jesus cuida de mim, Jesus cuida da igreja dele, Jesus cuida dos seus discípulos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. De uma forma intencional, Deus zela por nós. Olha só, quando nós olhamos João 3,16, nós ficamos fascinados. Por quê? Porque João 3,16 é a chave da Bíblia, né? É o texto talvez mais mencionado, é um resumo de todo o compêndio teológico em um versículo só. Conhecido demais, porque ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Observe, a oferta que Deus deu foi uma oferta intencional, porque Deus amou, Ele deu de uma forma intencional o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas
tenha a vida eterna. Aleluia! O versículo seguinte, 17, ele vai dizer: Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Você consegue ver como que a essência de Deus, ela é intencional para nos abençoar, para nos cuidar, para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado. E você precisa entender isso, porque a nossa vida precisa ser intencional. A sua conversa, o seu evangelismo, a sua visita, a mensagem que você troca no WhatsApp, todo o seu contexto familiar precisa ser intencional, porque Jesus é intencional comigo, Jesus é intencional com você, Jesus foi intencional com a igreja. Lembra lá do início que eu disse em Mateus? Jesus chegando em Cesareia de Filipe, mostrando as portas do inferno, que eram um centro de idolatria, e ele falando: olha, sobre a palavra de quem eu sou, que vocês declararam, que eu sou o Filho de Deus, os portões do inferno não prevalecerão. E essa é a verdade. Quando você sabe quem Jesus é, que Ele é um Deus intencional para nos amar, para nos salvar, para nos redimir, para nos levar uma vida intensa com Ele, as portas do inferno não prevalecem contra você, não prevalecem contra a sua família, não prevalecem contra os seus negócios. Por quê? Porque você marcha pela palavra do Senhor, você caminha pela palavra de quem Cristo é. Olha que coisa fascinante, isso é maravilhoso, isso enche o meu coração de alegria. Por isso eu compartilhei com você nesse horário de almoço, nesse momento, que essa palavra realmente continue a edificar a sua vida, que essa palavra realmente possa trazer vida e vigor para você. Lembre, Jesus é intencional. Olha que coisa, é fascinante isso. Jesus te salvou para algo, para um propósito, porque Ele é intencional. Ele apenas nos, vou salvar lá o João Júnior. Não, Ele me salvou, me redimiu agora com uma forma intencional para que eu cumpra o propósito dele, para que eu faça a vontade dele. Então nós precisamos entender aqui, para fechar esse pensamento: se Jesus é intencional, Ele me salvou de uma forma intencional para cumprir um propósito. E eu te pergunto, você tem cumprido o propósito do Senhor? Você tem cumprido o propósito dele na sua casa, na sua família, nos seus negócios? Você tem, de uma forma intencional, levado Jesus através da sua vida? Eu fiz uma pergunta ontem para a igreja e talvez cabe para nós nesse momento. As pessoas, elas conseguem ver Jesus, elas conseguem sentir a essência de Jesus através da nossa vida? Nós temos que ser intencional. Temos que ser intencional. Contou uma historinha missionária que um jovem, ainda ali, um adolescentezinho, criança, né? 6, 7 anos. A mãe dele estava mandando uma caixa para a Índia, de livros, material didático. E aí ele pegou e falou assim: mãe, deixa eu colocar um folheto. Ela: não, meu filho. Não, mãe, deixa eu colocar um folheto evangelístico dentro desse livro. E a mãe deixou, ele colocou, escreveu assim no folheto, falou assim: Deus, que aquele que lê esse folheto possa conhecer e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Colocou no livro, despacharam para a Índia. Chegou então na escola a qual esse material era de destino, e caiu na mão de um hinduísta, né? de um sacerdote da religião hindu, e ele estava ali lecionando, e ele, abrindo aquele livro, encontrou aquele bilhete, e ele leu naquele primeiro momento aquela frase, mas logo ele fechou e deixou. Então ele estava voltando para o mosteiro, onde era sua morada, onde ele se prostrava diante dos seus ídolos, e ele pegou aquele bilhete e começou a ler. E aquilo lá começou a mexer no coração dele, começou a trazer vida no coração dele. E ele então aceitou Jesus.
e consertou e começou a evangelizar. Passado muitos anos, aproximadamente quase 15 anos depois, um jovem missionário foi pregar naquela região. E ele foi visitar uma igreja que já passava de 1000 membros. E o pastor daquela igreja então testemunhou que um dia ele recebeu um folheto e estava escrito que Deus, a pessoa que estiver lendo esse folheto, possa reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, possa conhecer quem é Jesus. Quem havia escrito aquele bilhete era aquele missionário que estava, e quem havia lido era aquele pastor que agora estava com uma igreja relevante. Entenda, Jesus é intencional. Uma mensagem que você manda no WhatsApp, uma mensagem que você manda no Instagram, no direct, deve ser intencional, porque Jesus é intencional. A sua oração tem que ser intencional, a sua vida tem que ser intencional com o Senhor, a sua comunicação com as pessoas, seja da sua casa, seja do seu ambiente de trabalho, seja onde o Senhor te plantar, tem que ser intencional, porque o Senhor quer ganhar a nossa geração. O Senhor nos plantou, a igreja de Jesus, para vencer os portões do inferno, para prevalecer sobre as obras malignas e mais, para ganhar esses que estão perdidos, desamparados, desigrejados, sem saída. E para isso, eu e você temos que ser intencional. Amém? Eu quero orar por vocês, quero agradecer a presença de cada um que esteve aí, do João, da Mariana, da Kelly e dos demais que eu já mencionei. Muito obrigado pela sua presença, que essa palavra possa ter edificado a sua vida em nome de Jesus. Você me permite orar por vocês? Pai, eu louvo o Senhor, te agradeço porque o Senhor é intencional na minha vida, o Senhor é intencional na vida da sua igreja, o Senhor é intencional na vida dos meus ouvintes. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, possa penetrar no nosso coração e fazer com que nós possamos ter um encargo, Senhor, para propagar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e falar aos 4 cantos, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Eu oro e intercedo pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe a sua vida e seja intencional na vida de outros. Leve a Jesus, propague o nome do Senhor, porque Jesus é o Filho de Deus. Amém? Forte abraço, que a paz do Senhor e a prosperidade que vem do céu possa estar sobre a sua vida. Que Deus abençoe, fiquem na paz, meus queridos, um forte abraço.